vez no nosso Legriópolis tem o tema Arcas brancos que sozinhos no meio dos índios étnicas, mas principalmente de portugueses e franceses, atribuído à decadência de raça. Por outros, inteligentes esfuerceram-se em prosperidade com 8 ou 10 camaristas. Boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos mais uma vez no nosso Legriópolis, sempre trazendo a divulgação de um autor importante, sempre abrindo para o debate um tema relevante e sempre divulgando a prática da leitura. E hoje estamos trazendo aqui, mais uma vez, o nosso querido Gilberto Freire em seu Casa Grande e Senzala. Nós já tínhamos iniciado a leitura deste livro, vamos continuar com algumas outras partes, fazer uma continuação da leitura que nós começamos, porque faz algum tempo que nós não líamos Gilberto Freire. Então, a primeira parte que nós lemos tem o tema das características gerais da colonização portuguesa do Brasil. Formação de uma sociedade agrária, escravocrata e híbrida. Nós líamos, na última sessão, nós líamos o seguinte: muitos dos primeiros povoadores não fizeram senão dissolver-se no meio da população nativa. Raros os verdadeiros régulos, de que fala Paulo Prado, os grandes patriarcas brancos que sozinhos no meio dos índios conseguiram em parte sujeitar à sua vontade de europeus bandos consideráveis de gente nativa. Então eu li até aqui na última sessão, essa parte. Agora ele continua. Mesmo aqueles, porém, que desaparecem no escuro da vida indígena sem deixar nome, impõem-se pelas evidentes consequências de sua ação procriadora e civilizadora à atenção de quem se ocupe da história genética da sociedade brasileira. Bem ou mal, neles é que madrugou essa sociedade. Deles se contaminou a formação brasileira de alguns dos seus vícios mais persistentes e característicos, taras étnicas, diria Azevedo Amaral, sociais, preferemos dizer. A civilização do Brasil resultou, ao que parece, dos primeiros encontros, alguns fortuitos, de praia, de europeus com índias. Não só de portugueses, como de franceses e espanhóis, mas principalmente de portugueses e franceses. Degredados, cristãos novos, traficantes normandos de madeira, de tinta, que aqui ficavam, deixados pelos seus para irem se acamaradando com os indígenas e que acabavam muitas vezes tomando gosto pela vida desregrada no meio de mulher fácil e à sombra de cajueiros e araçazeiros. Então eu vou ler até aqui essa parte que trata do primeiro
capítulo que é Características Gerais da Colonização Portuguesa do Brasil. Formação de uma sociedade agrária, escravocrata e híbrida. Agora eu vou ler a segunda a parte central, que é a que fala do O Colonizador Português, antecedentes e predisposições. Ele dizia, na última sessão em que eu lia, Léon Ponsard, no seu estudo Le Portugais Inconnu, lembra que os portugueses chegaram a exportar na Idade Média peixe salgado para a Riga e que em 1353 Eduardo III da Inglaterra concedia-lhes o direito de pescar nas costas inglesas. Mas esse exagerado consumo de peixe seco, com deficiência do de carne fresca e de leite, acentuou-se com o declínio da agricultura em Portugal e deve ter contribuído de maneira considerável para a redução da capacidade econômica do português depois do século XV. Fato por alguns vagamente atribuído à decadência de raça, por outros à Inquisição. Pompeio Jenner pretende que, con los ayunos predicados por el clero, tenha degenerado en costumbre el comer mal e pouco. Refere-se à Espanha, mas pode se estender a Portugal, sua curiosa maneira de explicar por que las razas antes inteligentes e fuertes que poblavam a península enfraqueceram, se encanijaram, debilitando-se física e moralmente, volveram-se improdutivas e visionárias. O crítico espanhol, através das palavras transcritas, parece-nos inclinado a sobrecarregar de responsabilidades a Igreja pela deficiência da alimentação espanhola. Exagero com que de modo nenhum concordamos. Parece-nos, porém, fora de dúvida, que o apelo religioso às virtudes de temperança, frugalidade e abstinência, a disciplina eclesiástica contendo no povo o apetite de mesa farta, reduzindo-o ao mínimo, soltando-o apenas nos dias de festas e sufocando-nos de preceito, consciente ou inconscientemente, agiram no interesse de equilíbrio entre os limitados meios de subsistência e os apetites e necessidades da população. De maneira que a crítica não é o clero ou a igreja que merece. O mal vinha de raízes mais fundas, do declínio da agricultura causado pelo desenvolvimento anormalíssimo do comércio marítimo, do empobrecimento da terra depois de abandonada pelos mouros, do parasitismo judeu. O fato é que os observadores da vida peninsular nos tempos modernos, depois das conquistas, dos descobrimentos, da expulsão dos mouros, dos mouriscos, é que são os mais insistentes em salientar a extrema parcimônia da alimentação portuguesa ou espanhola. A temperança, ou melhor, a abstinência, chega a limites inverossímeis. Escreve um. Outro
salienta a extrema simplicidade da comida da gente pobre. Um taco de pão com uma cebola. No século XVII, a fome chegaria até aos palácios. A embaixatriz de França em Madrid, nessa época, disse ter estado com 8 ou 10 camaristas que há tempo não sabiam o que era comer carne. Morria-se de fome pelas ruas. Vamos ver agora a parte final, que está na página 432 desta edição que eu já referi a vocês, que refere-se ao capítulo O Escravo Negro na Vida Sexual e de Família do Brasileiro. É página 432. Então eu lia: isto sucedeu a muito menino com a mãe ainda viva, Vivinha da Silva enérgica, mandando castigar escravos safados ou negras sem vergonhas que ensinavam porcaria aos filhos. Imaginem-se os meninos sem mãe, sem madrinha, sem avó, entregues a mucamas nem sempre capazes de lhes substituir a mãe. Primeiramente, eu estou persuadido, escrevia em 1837 no seu jornal O Carapuceiro, o padre mestre Miguel do Sacramento Lopes Gama, que a escravaria que desgraçadamente se introduziu entre nós é a causa primordial da nossa péssima educação e, em verdade, quais os nossos primeiros mestres? São sem dúvida a africana que nos amamentou, que nos pensou e nos subministrou as primeiras noções e quantos escravos existiam na casa paterna em a quadra dos nossos primeiros anos. Maneiras, linguagem, vícios, tudo nos inocula essa gente safara e brutal, que a rusticidade da selvageria une a indolência, o despejo, o servilismo próprio da escravidão. Com pretas e pretos boçais e com os filhinhos destes, vivemos desde que abrimos os olhos. E como poderá ser boa nossa educação? E ainda, molequinhos que nascem na casa paterna são os companheiros da nossa infância, e as mães destes as nossas primeiras mestras, porque muitas vezes ou nos mamentam ou nos servem de aias. E que sementes de moralidade, que virtudes poderão escravas plantar em nossos tenrinhos corações? Em 1823, já perguntara a José Bonifácio, em sua representação à Assembleia Geral Constituinte: que educação podem ter as famílias que se servem com esses infelizes sem honra? Sem religião, que se servem com as escravas, que se prostituem ao primeiro que as procura. Tudo se compensa nesta vida. Nós tiranizamos os escravos e os reduzimos a brutos animais. Eles nos inoculam toda a sua imoralidade e todos os seus vícios. E na verdade, senhores, se a moralidade e a justiça de qualquer povo fundam parte nas suas instituições religiosas e políticas e parte na filosofia, por assim dizer, doméstica de cada família, que quadro pode apresentar o Brasil quando o consideramos debaixo desses dois pontos de vista? 5 anos depois, o Marquês de Santa Cruz, arcebispo de Brasília, feriu a mesma nota em discurso no parlamento. Sempre estive persuadido que a palavra escravidão
desperta as ideias de todos os vícios e crimes. Sempre lastimei finalmente a sorte dos tenros meninos brasileiros, que, nascendo e vivendo entre os escravos, recebem desde os primeiros anos as funestas impressões dos contagiosos exemplos desses seres degenerados. E oxalá que eu me enganasse, oxalá que fossem mais raros os triunfos da sedução e os naufrágios da inocência. Oxalá que tantas famílias não tivessem de deplorar a infâmia e a vergonha em que as tem precipitado a imoralidade dos escravos. Então, esses homens, incluindo José Bonifácio, eles pegaram o pior dos escravos, não é? Pegaram o pior. Mas na leitura do Gilberto Freire, nós vamos ver que ele absorve o que há de melhor no afrodescendente. Então é isso que eu queria trazer hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais esta sessão do Legere Oculis. Se gostou, inscreva-se no canal, dê a sua aprovação ou sua reprovação, deixe seu comentário. Agradeço pela atenção dispensada até este momento e até a próxima. Muito obrigado.